Viva! No último programa falámos sobre a importância do açúcar. E como ele chegou à Madeira, uma pequena ilha esquecida no Atlântico, com 757 km², hoje com 256 mil habitantes, começada a povoar 12 mil anos depois da cana-de-açúcar ter sido domesticada numas longínquas ilhas do Pacífico. Para se perceber bem a importância da Madeira na história do açúcar, há que relacioná-la com a história de Portugal desses tempos. É o que procuraremos fazer neste programa. Corria o ano de 1383, quando Dom Fernando, o nono rei de Portugal, morre em Lisboa. Depois de um curto, mas tumultuoso reinado, marcado por diversas alianças com Granada, Aragão e Inglaterra, e de 3 guerras com Castela, que arruinaram o reino e dividiram os portugueses. Deixa uma única filha, Dona Beatriz, com 10 anos, acabada de casar com Dom Juan, rei de Castela, e 3 meus-irmãos, Dom João e Dom Dinis, filhos de Inês de Castro, e Dom João, mestre da Viz. O rei de Castela, Dom Juan, apressa-se a reivindicar para sua mulher o trono de Portugal, regido pela rainha viúva, Dona Leonor Teles. Mas perante a possibilidade do reino cair nas mãos do rei de Castela, Dom João, o tio mais novo de Dona Beatriz, apoiado por alguns nobres e pela cidade de Lisboa, mata o conde Andeiro, suspeito amante da rainha viúva e chefe do partido castelhano, em dezembro de 1383, e assume a pretensão à coroa. As terras vigentes dividem-se. Umas apoiam o jovem Dom João, mestre da Ordem da Viz, que procura aliados em Inglaterra. Outras pendem para Dona Beatriz, com Castela a iniciar hostilidades que se alongam durante 2 anos com escaramuças fronteiriças e invasões do país para procurar ocupar Lisboa. Em 1384, a 6 de abril, os castelhanos são derrotados em Atoleiros por Nuno Alves Pereira, nomeado condestável do reino. E entre maio e outubro, Lisboa é cercada pelo próprio rei de Castela, vencido pela resistência da cidade, comandada pelo mestre da Viz e pela peste que graça no seu exército, tem de retirar. Um ano depois, Dom João é aclamado rei nas cortes de Coimbra. Em fins de maio, nova invasão é travada pelos nobres do centro do país, em Trancoso, com grandes perdas humanas e materiais dos castelhanos. A contenda decide-se quando Dom João de Castela, à frente do enorme exército, invade novamente Portugal e é derrotado em Aljubarrota a 14 de agosto de 1385. As forças portuguesas esperam-no perto de Orém, no campo de São Jorge, um pequeno alto entre 2 ribeiras, preparado previamente com obstáculos e fossos defensivos. Perante a forte posição da vanguarda portuguesa, as tropas castelhanas, reforçadas por nobres portugueses partidários de Dona Beatriz e por aliados franceses, calculadas em cerca de 40 mil homens, resolvem contorná-la, obrigando Nuno Alves Pereira, que a comandava, a reposicionar-se a sul do campo. Convencidos da sua superioridade numérica, os chefes da vanguarda castelhana atacam a nova posição da hoste formada pelos portugueses e os seus aliados ingleses, calculada em cerca de 10 mil homens. Entalada entre as 2 ribeiras, recebida por chuvas de setas e virutões e impedida de avançar pelos fossos e obstáculos defensivos mandados construir por Nuno Alves Pereira, a avançada castelhana é destroçada pelos portugueses e retira desordenadamente, impedindo o grosso das suas forças de chegar à frente. Em menos de 1 hora de aceso combate, a batalha termina e pelas 7 da tarde os castelhanos deixam milhares de mortos no terreno, tendo o seu rei, que estava doente, de se pôr em fuga para Santarém para evitar ser capturado. Apesar desta vitória decisiva em Aljubarrota, é só a partir de 1411, quando cessam os combates e se assina a paz, que, liberto das pressões castelhanas, o rei de Portugal pode estabelecer novas alianças e enfrentar outros objetivos. A Guerra Longa agravara ainda mais a situação económica do país e Dom João I tem de encontrar recursos para retribuir o apoio recebido da nobreza e da hierarquia religiosa, assistir ao povo empobrecido, facilitar os negócios da burguesia que enriquecia, administrar o reino
e manter as fronteiras terrestres invioláveis. Onde encontrar depressa, num país debilitado e sem recursos, os meios necessários para satisfazer tantas clientelas e resolver tantos problemas. Num tempo ainda de cruzadas, o infiel, o inimigo muçulmano mais próximo, estava no norte da África, onde os ricos reinos de Marrocos controlavam o acesso ao Mediterrâneo e as ricas rotas comerciais que traziam trigo, ouro, cortumes, anil, cera, cavalos e escravos do leste e sul africanos. Em 1415, 30 anos depois da Aljubarrota, e mesmo sem a necessária bula papal autorizando a cruzada, uma armada imponente com mais de 200 embarcações, formada no Porto e em Lisboa, reúne-se na capital portuguesa e daqui transporta o rei e todos os que importavam em Portugal para combater no norte da África. Indeciso entre Gibraltar e Ceuta, Dom João I decide-se por Ceuta. Em 21 de agosto, numa batalha rápida com muita mortandade, esta praça forte muçulmana é arrasada, pilhada e finalmente abandonada pelos seus habitantes. A vitória é celebrada pelos portugueses com pompa e numa missa rezada na mesquita, entretanto transformada na nova igreja de Santa Maria, são armados cavaleiros, os filhos do rei e outros jovens fidalgos. Aqui, no Museu de Marinha, temos esta réplica da imagem de Nossa Senhora do Val, que acompanhou Dom João I nesta jornada como sua padroeira e está presente ainda em Ceuta, na igreja do mesmo nome. Ceuta, rodeada de inimigos, é difícil e cara de manter, porque houve que procurar outros destinos e outros meios que sustentassem o reino. O infante Dom Henrique, filho do rei Dom João, manda Gonçalo Zarco e Tristão Vaz, seus escudeiros e experimentados marinheiros e corsários, à procura das terras de que se sabia a provável existência. Em 1419, terão encontrado o Porto Santo e no ano seguinte, já com Bartolomeu Prestrelo, terão chegado à Madeira. Os esforços portugueses concentram-se na difícil defesa de Ceuta e no povoamento da Madeira e do Porto Santo, iniciado entre 1422 e 1425. É apenas na década de 30 que se começa a concretizar a expansão, mantendo-se os seus dois vetores orientados, simultaneamente, no Oceano Atlântico, para o oeste e para a costa africana. Em 1432, começa o reconhecimento dos Açores e em 1434, Gilianes passa ao Cabo Bojador e abrem-se os mares do sul. A tentativa da conquista de Tânger em 1437, frustrada com pesadas perdas económicas e humanas, entre as quais a de Dom Fernando, irmão do novo rei Dom Duarte, catalisou rivalidades internas e de alguma forma paralisou o reino. Apesar de continuar a explorar a costa africana, Portugal só voltará a Marrocos em 1458 com Dom Afonso V e conquista e ocupa a Praça Forte de Alcácer de Guerra e depois Arzila e Tânger em 1471. Para apoiar Ceuta e garantir o domínio das rotas comerciais e impedir que outros, castelhanos principalmente, se apoderassem da base de comércio marroquina, conquista-se Zamora e Safim em 1487, Santa Cruz hoje Agadir em 1505 e Mazagão em 1514. Ao mesmo tempo, navegando sempre para sul, os portugueses vão reconhecendo a costa ocidental da África e construindo fortes e feitorias estratégicas. Entre 1445 e 1462 chega-se a Cabo Verde e em 1470 Pedro Escobar e João de Santarém a São Tomé, as principais ilhas do Atlântico. Em 1482, Diogo Cão chega ao Rio Zaire e em 1487, quando Bartolomeu Dias passa ao tormentoso Cabo da Boa Esperança, descerram-se as portas para o mítico Eldorado procurado. Vasco da Gama aporta à Índia em 1498, seguindo-se o Ceilão. Pelo caminho, num oceano já bem conhecido, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 1500. Para acautelar-se das arremetidas dos povos que combatia, o português conquista os Estreitos de Hormuz em 1507 e o de Malaca em 1511. Nesse ano, chega também a Pegu e a Timor. Em 1517, aporta-se à China e em 1543 ao Japão. Procurava-se fazer comércio com o vasto mundo, cristianizar as gentes
e estabelecer as condições políticas que garantissem o poder português. Foram os 150 anos mais impressivos da história de Portugal, nos quais se tinha ido de Ceuta ao Japão. O censo mandado fazer por Dom João III indica que o país teria entre 1 milhão e 1 milhão e 300 mil habitantes. Era muita terra para tão pouca gente. Por essa altura, as Ilhas Britânicas teriam 5 vezes mais população. A Espanha 6, a Itália 10 e a França 15. Para Portugal alcançar tão largos objetivos, num tempo de rivalidades europeias e disputas dinásticas e territoriais com a Espanha, teve de acautelar politicamente a posse dos terrenos descobertos e a descobrir, para o que necessitava da calção do único poder que se sobrepunha a todas as monarquias católicas: o poder da Igreja, o poder dos Papas. Em 1454, o Papa Nicolau V, através da bula Romanus Pontifex, atribuiu aos portugueses urbi et orbi a exclusividade de explorar a costa africana depois dos cabos Não e Bojador. Os reis católicos, que competiam com o rei português pela mesma terra inexplorada, assinam em 1479 o Tratado de Alcáçovas, a troco da desistência das reivindicações de Dom Afonso V à coroa castelhana para sua sobrinha Joana, dita a Beltraneja, com quem teria celebrado esponsais. É reconhecido o direito de Portugal a conquistas no Reino de Fez, à posse da Madeira e dos Açores, e a tudo que existisse a sul de um paralelo a sul das Canárias, já que estas ilhas lhes pertenciam. Portugal, em troca, reconhece o direito à Espanha a tudo que ficasse a norte, o que não impediu constantes combates nas costas da África entre portugueses e espanhóis. Com a conquista de Granada em 1492, Isabel e Fernando reinam numa Espanha poderosa que não desiste de repartir o mundo além-mar com Portugal. Os seus olhares estavam virados também para as Índias e, confiando em Colombo, apoiam-no no cometimento do mais frutuoso erro da história quando, em 1492 também, chega às Antilhas, pensando ter chegado à mítica e desejada Índia. Depois de duras negociações, o conflito peninsular sobre a posse do mundo a descobrir é resolvido em 1494 pelo Tratado de Tordesilhas, assinado por Dom João II e pelos reis católicos, em que se divide novamente o mundo entre Portugal e a Nova Espanha, desta vez por um meridiano passando a 370 léguas de Cabo Verde e não a 100, como determinado pelo Papa Alexandre VI em 1493. O rei português pretendia assegurar a posse do Brasil, de que teria já notícias, e os reis espanhóis queriam garantir o direito ao resto das Américas e a metade do que lhes caberia do redondo mundo, navegando sempre para o Ocidente, coisa que o português Fernão de Magalhães viria a fazer para os reis católicos na viagem que começou em 1519. Perante a força dos factos, Francisco I, rei de França, perguntava em que parte do Testamento de Adão se dizia estar o mundo repartido apenas entre portugueses e espanhóis. É sob a direção de Dom João II e de Dom Manuel que acontece o maior esforço no lançamento da expansão portuguesa e se dá o apogeu da produção açucareira na Madeira, virá a ter uma contribuição decisiva no reforço dos meios da coroa para tão grandes cometimentos. A participação dos madeirenses nesta epopeia traduz-se repetidamente no empenhamento de forças insulares na defesa das praças marroquinas permanentemente ameaçadas, nas tarefas que a expansão obrigava nas Índias e nos Brasis e no apoio com meios financeiros. Simão Gonçalves da Câmara, o Magnífico, terceiro capitão donatário e neto de Zarco, foi o exemplo maior da prodigalidade que o açúcar promovia. Viveu entre 1460 e 1530 e esteve 9 vezes em África, acorrendo com centenas de homens devidamente armados, a pé e a cavalo, e suportando à sua custa toda a logística necessária para campanhas demoradas na conquista e defesa das praças africanas. Para um país de poucos recursos e pouca gente, metido em tão grandes tarefas em quase todo o mundo conhecido, o esforço é demasiado. A ambição, o proselitismo e a bravura podem realizar milagres, mas não podem sobrepor-se indefinidamente à realidade. E no terceiro quartel do século XVI,
o reino mais uma vez se encontrava depauperado de gentes e de dinheiro. Em 1578, o jovem rei Dom Sebastião, com 24 anos, sem gente nem meios para manter Portugal em todo o mundo, onde a concorrência de outros países europeus se fazia sentir, volta à estratégia inicial e procura recuperar em Marrocos, perto de casa, o prestígio e os rendimentos que as conquistas longe, impossíveis de manter, já não garantiam. Mal preparado, sem apoios e quase contra todos, aproveita rivalidades entre os reis locais, mas é derrotado em Alcácer Quibir. Morre na batalha sem deixar descendência, afunda o sonho de reconstruir o seu império em Marrocos e deixa o reino de luto e ainda mais pobre e enfraquecido. Em 1580, no ano em que morre Camões, Filipe II de Espanha ocupa Portugal e integra o país na União Ibérica em resultado de novas lutas dinásticas. Quando, 60 anos mais tarde, em 1640, Portugal restaurou a independência, mantinha principalmente os rendimentos do Brasil, de onde lhe vem prata e ouro, com que alimentará uma nova guerra com Espanha, decidida em 1665 em Montes Claros, e depois um barroco modo de viver e loucas ambições reais. Ainda chegou para receber timidamente o iluminismo europeu e para ajudar a levantar uma Lisboa destruída pelo terremoto do século que emocionou a Europa. Em 1807, com os exércitos de Napoleão comandados por Junot às portas de Lisboa, a coroa portuguesa emigra para a América para garantir do Brasil a independência do reino, mas não consegue garantir a posse do próprio Brasil, que 15 anos depois, no rescaldo dos movimentos liberais que se impõem no mundo, se torna independente. Depois do ultimato inglês de 1891, que lhe retira a possibilidade de unir Angola a Moçambique, Portugal, nos fins do século XIX, mantinha Macau na China, Meia Ilha em Timor, Goa, Damão e Diu na Índia, Moçambique, Angola, São Tomé, Guiné, Cabo Verde e o Forte São João Batista, em África, e as ilhas dos Açores e da Madeira. A República, implantada em 1910 para garantir este império, principalmente as possessões africanas, faz participar Portugal na Primeira Grande Guerra em 1916. Entre 1960 e 1988, depois de uma guerra de 14 anos, em que teimosamente ignorou os ventos da história, Portugal volta praticamente às suas fronteiras de 1415, aumentado pelos Açores e pela Madeira, provas vivas de uma imensa ambição. Estamos na Torre de Belém, em Lisboa. Foi começada a construir em 1514, no ano em que se tomou Mazagão, a última praça conquistada em Marrocos, e quando se instituiu, na sede do Funchal, a maior diocese da história, com jurisdição transcontinental sobre as duas costas de África, o Brasil e o Oriente, e com que se dava expressão simbólica e prática à primeira globalização da história, começada com a colonização da Madeira e do Porto Santo. É daqui, entre estas ameias, testemunhas silenciosas da aventura com que os portugueses se mediram com o mundo, que me despeço hoje. Do açúcar da Madeira, peça central na sua realização, falaremos no próximo programa. Até lá, passem todos muito bem.